Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje o Evangelho da Igreja nos joga para começarmos a meditar a respeito da grande solenidade de Pentecostes, o momento em que a Igreja recebe de Jesus Cristo e do Pai o Espírito da verdade, que deve conduzir a Igreja à plena verdade e fazer com que a Igreja não seja abalada com as forças infernais e fazer com que a Igreja esteja viva, sempre se reformando. Só que vejam bem, esse Espírito que nosso Senhor prometeu à Igreja, um outro defensor, um outro paráclito, um outro advogado, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nunca houve um momento sequer na fé católica que a Igreja não cresce no Espírito Santo. A Igreja sempre creu no Espírito Santo. Se vocês vão estudar a história da Igreja, o primeiro concílio de Nicéia, vocês vão ver que um dos artigos de fé do concílio de Nicéia é a crença no Espírito Santo. Se vocês forem estudar mais um pouquinho, vocês vão ver que lá no ano 373, no Concílio de Constantinopla, a Igreja professa a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado, Ele que falou pela boca dos profetas. A Igreja sempre creu no Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que conduz, que permeia, que rejuvenesce a Igreja, que dá vida à Igreja. Sem o Espírito Santo, a Igreja Católica seria uma ONG, uma associação, um sindicato, um clube dos seguidores de Jesus, dos admiradores de Cristo, uma academia literária de Cristo. Não seria a nação santa, o povo régio, o povo que Deus escolheu e que conduz. Vejam que tudo na Igreja de Cristo acontece por moção do Espírito Santo. Tudo na Igreja de Jesus Cristo acontece na condução do Espírito Santo. É Ele quem conduz a Igreja à plena verdade. É bonito o texto de hoje. Nosso Senhor contempla a Igreja, os seus primeiros discípulos, os seus amigos. E Jesus diz: não vos deixareis órfãos. Não pensem que vocês ficarão sozinhos. Eu vou, mas voltarei. Enquanto eu não volto, o Espírito estará com vocês, conduzindo à plena verdade. Aqui nós temos uma certeza que nós somos conduzidos por esse Espírito Santo. É por isso que a Igreja é sempre reformanda, eclésia sempre reformanda, ou seja, a Igreja que é dinâmica, que é conduzida pelo Espírito. E vejam que tudo na Igreja acontece no Espírito Santo. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, a Eucaristia. O que nós celebramos no altar, aqui, acontece na força do Espírito Santo.
Tem algumas pessoas que pensam que o momento em que o corpo, ou melhor, o momento em que o pão vira corpo, e o momento que o vinho vira sangue, é o momento que o Padre eleva ao céu. E as pessoas pensam que é naquele momento que o pão vira corpo, que o vinho vira sangue. Está errado, viu? Quem pensa assim ainda não entendeu muita coisa. O momento em que acontece a transformação do pão no corpo, a transformação do vinho no sangue dele, é o momento em que o sacerdote, olhando para o céu, diz: ó Pai, enviai o vosso Espírito, para que estas oferendas se transformem no corpo e no sangue de Cristo. O momento em que o Padre impõe as mãos e traça o sinal da cruz, na oração mais comum que a gente reza. Nesse momento da imposição das mãos, ali já é Eucaristia. O que depois nós iremos fazer é simplesmente uma narrativa do que aconteceu. E depois uma elevação para que nós possamos adorar o corpo dele glorificado, o sangue dele glorificado para a salvação da humanidade. Vejam que essa transformação se dá em virtude Spiritus, essa transformação se dá na força do Espírito Santo. Lembrem vocês do momento em que nosso Senhor, Ele institui o sacramento da confissão. O que é que nosso Senhor diz? E esse ano nós meditamos com tanta dignidade no tempo da Páscoa, o momento em que nosso Senhor, no segundo domingo da Páscoa, diz assim: receba o Espírito Santo, sopra sobre eles. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não os perdoardes, eles serão retidos. O perdão dos pecados na igreja se dá sob moção do Espírito Santo. A confissão se dá sob moção do Espírito Santo de Deus. E assim a igreja assiste os matrimônios, e assim a igreja dá a unção dos enfermos, e assim a igreja crisma, e assim a igreja ordena, tudo na ação do Espírito Santo de Deus. Desde a concepção de Nossa Senhora, desde o momento em que Nossa Senhora concebe Jesus. Lembrem, quando o anjo aparece à bem-aventurada Virgem Maria, Maria, no seu íntimo, vai dizer assim: mas como é que vai acontecer isso? Pois eu não conheço homem algum. Conhecer é sinônimo de deitar na Sagrada Escritura. Como é que vai acontecer isso que eu nunca deitei com nenhum homem? E o anjo diz: não te preocupes, Maria. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Então, a encarnação do Verbo se dá na força do Espírito Santo. Maria concebeu por obra do Espírito Santo. E mais, no momento da ressurreição, quando nosso Senhor padece, quando nosso Senhor morre na cruz, que é sepultado, ele ressuscita na força do Espírito Santo. O Espírito Santo
É Ele quem conduz a igreja, desde o início até quando Ele voltar. Só que vejam bem, a primeira leitura de hoje tem um aspecto tão bonito da nossa fé. Quando o autor sagrado, Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, nos mostra com clara evidência o sacramento da crisma sendo administrado nos primeiros anos da igreja. Olhem aqui, Filipe, ele vai à região da Samaria, que é uma região de judeus prostituídos na fé, que não levavam a sério a fé de um modo puro e genuíno, tanto que os judeus não se davam com os samaritanos. Lembrem daquele encontro de Jesus com a samaritana na quaresma. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? E Jesus disse: olha, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, seria ele que te daria essa água. Filipe vai na Samaria, converte aqueles homens, batiza aqueles homens e vai lá. Olhem o texto aí, visualizem no texto. Olha o que é que acontece. E vão lá Pedro e João. A igreja envia Pedro e João. Para quê? Olha o que o texto diz. Chegando ali, versículo 15. Oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O que é isso aqui? É o sacramento da crisma, que a igreja até hoje celebra. O sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade cristã. O sacramento da crisma, que é o sacramento dos adultos na fé. Muitas vezes eu vejo as pessoas serem crismadas e não assumirem com compromisso a fé. Ou muitas vezes alguns levando uma vida torta e querendo serem crismados, sem assumirem com dignidade a fé católica, a fé cristã. Sem assumirem com dignidade a causa da evangelização, a construção do reino de Deus. Crisma é sacramento de seriedade. Quem não quer levar a fé a sério, é melhor que não seja crismado, porque é menos uma responsabilidade. Crisma é sacramento de quem tem maturidade de fé, de quem tem responsabilidade com a igreja, de quem de verdade compreendeu o que é a construção do reino de Deus. Olhem aqui. Impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo de Deus. E é tão bonito porque desde o início da igreja, quem crisma são os apóstolos, ou os seus delegados, aquele padre que o bispo delega para que possa crismar em determinado lugar. Por esses dias eu tive a graça e a honra do meu bispo diocesano pedir para que eu fosse crismar quase 150 crismandos na cidade de Verdilândia. Mas isso é extraordinariamente. Ordinariamente, desde o início, quem crisma são os apóstolos. Por quê? Porque são eles que têm a plenitude do Espírito Santo. Eles que de verdade fazem a igreja acontecer. Eles que são um ponto de unidade de uma diocese. Hoje, Dom Roberto, que vai estar aqui com a gente na quarta-feira, na abertura da nossa festa.
o bispo, que tem a plenitude do sacerdócio, ele é o ponto de unidade numa paróquia, numa diocese. Chegando ao ponto de um dos santos da igreja dizerem assim: o padre que ergue um altar fora do altar do bispo, ergue um altar para Satanás. Daqui a importância da comunhão do presbítero com o bispo, com o apóstolo de Deus. Mas esse Espírito Santo, ele continua sendo derramado na igreja para conduzir, para fortalecer a igreja, para que os cristãos não sejam tímidos. Timidez aqui sinônimo de medo do mundo, mas para que os cristãos tenham a ousadia evangélica de assumirem com dignidade o anúncio do reino de Deus e a denúncia das injustiças do mundo. Esse Espírito Santo, ele vai de verdade formar a grande comunidade dos filhos de Deus. Olhem a segunda leitura de hoje, da carta de São Pedro. Aqui nós temos uma leitura da Prima Petri, da primeira carta de Pedro. E olha o que Pedro escreve lá: caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Minha gente, o que é santificar em nossos corações o Senhor Jesus Cristo? É praticar a justiça para com Deus, colocando Deus no lugar de Deus. Aqui nós temos tantas pessoas que brincam com o que é sagrado, que brincam com o que é santo. Se são batizados, se são crismados, são partícipes da igreja, herdeiros do reino dos céus, devem assumir com responsabilidade, com compromisso, a igreja de Deus. Muitas vezes eu fico olhando, já vivendo com vocês aqui há 12 anos, 3 meses e 5 dias, eu fico observando como tem pessoa que muitas vezes não tem responsabilidade com a igreja, nunca participou de uma pastoral, nunca assumiu um movimento na comunidade, não tem responsabilidade com aquilo que se propôs, falta a escala, muitas vezes faz uma consagração na Legião de Maria, no apostolado da oração, no texto dos homens, e muitas vezes abandonam a consagração que um dia fizeram. Muitas vezes são incapazes de assumir um trabalho na comunidade. Por exemplo, no período das festas, a gente lutando para tudo construir e muitas vezes cristãos batizados, crismados e de braços cruzados, como se não tivesse nada a ver com isso. Meu irmão, minha irmã, você tem tudo a ver com isso. A responsabilidade de fazer a igreja crescer não é só do padre. A responsabilidade é de todos nós. Formar comunidade, estar juntos, trabalharmos juntos pelo reino de Deus, deve ser para nós um prazer. E compreendermos que é Deus, nosso Senhor, quem me pede a formar a igreja, a ter aquele cansaço santo e dizer assim: olha, Senhor, eu estou tão cansado, mas estou trabalhando porque te amo.
E esse cansaço e esse esforço de fazer o reino de Deus acontecer volta para nós como graça e bênção do céu. Só que muitas vezes a gente vê uma indiferença de fé, uma falta de compromisso de fé, uma falta de responsabilidade com a causa de Deus, porque muitas vezes não compreendeu ainda que a igreja somos todos nós que somos batizados. O que dizer de um católico que usurpa os dons de Deus, que não é fiel para com Deus? Por exemplo, quando a gente olha muitas vezes a planilha do dízimo da nossa matriz, tem gente que, quando a gente olha ali, eu mesmo tenho vergonha, porque falta compromisso de fé. Não é porque não pode ser fiel a Deus, é porque é usurpador, é mesquinho. Se você não devolve a primeira parte daquilo que pertence a Deus, a Ele, você é um usurpador. Como é que está o teu dízimo? Será que você vem sendo fiel todos os meses? Ou entra mês, passa mês e você não é fiel? Olha, se você não é fiel no recolhimento do dízimo, que consiste em pegar uma parte de bom coração, colocar no envelope e levar para a igreja, eu duvido que você seja fiel na vida de oração. Duvido. Duvido. Porque o dízimo é o reflexo da minha responsabilidade com Deus. É mais fácil eu trazer o meu dízimo à igreja do que rezar 1 hora por dia. Se eu não consigo trazer, eu duvido que eu consigo rezar. Duvido. Se eu, enquanto cristão, não tenho responsabilidade, não trato como sagrado o meu compromisso com Deus. Tem gente que nunca veio adorar Jesus nessa igreja. E eu nunca desisti de ver essa paróquia como uma paróquia de homens e de mulheres adoradores. Tem gente que nunca apareceu para adorar Jesus na quinta-feira. Tem gente que nunca pode assumir com responsabilidade as coisas da igreja. Por esses dias eu dizia a um assim: mas minha filha, isso aqui também é responsabilidade. Porque parece muitas vezes que eu devo trabalhar na igreja quando eu não tiver mais o que fazer. A igreja é o último compromisso. Quando eu não tiver nada que fazer, aí eu assumo o compromisso na igreja. Que triste, que vergonha. O seu lugar não é o céu. Não é. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus nos diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, ou seja, colocar Deus sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro plano, sempre, em tudo. Sempre em primeiro lugar. Porque se assim não for, o meu lugar não é o céu. Vocês devem louvar e bendizer a Deus, porque vocês têm um pastor que tem a coragem e a ousadia de dizer o que vocês precisam escutar para se converterem. Eu poderia fazer como muitos, estar aqui e não chamar a atenção de ninguém, e deixar tudo correr de qualquer modo, preocupado com a minha reputação, com o meu nome. Eu não quero que ninguém fique mal comigo. Eu não quero que ninguém ache ruim o que eu vou dizer. Então, vou passar a mão na cabeça de todo mundo. E aí, vai para o inferno o padre e o povo.
Vejam, por que, minha gente? Porque nosso Senhor, Ele vai dizer assim, olha, todo pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado. E isso aqui você coloque os pecados mais horrendos que uma pessoa seja capaz de cometer. Todo pecado é perdoado, menos um, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Padre, que pecado é esse, para que eu possa não cometê-lo? Esse pecado, minha gente, não é um ato, mas é uma atitude. É aquela atitude de indiferença com o reino de Deus, de desacreditar no batismo, na Eucaristia, de desacreditar na presença real de Cristo, de desacreditar na confissão, de desacreditar que eu sou igreja e que devo edificar o reino de Deus. Como se eu dissesse assim, não tenho nada a ver com isso. Digo pela segunda vez na noite de hoje, todos nós que somos batizados, temos tudo a ver com isso. Temos tudo a ver com a evangelização, com a construção do reino de Deus. Olha, hoje, na hora do almoço, o meu bispo comunicava a morte de Dom Ricardo, nosso bispo diocesano, nosso terceiro bispo diocesano. E começou a passar um filme na minha cabeça, daqueles 4 anos, 3 anos e 10 meses como nosso bispo, 2 meses como administrador, até a chegada de Dom Roberto. E um filme passando na minha cabeça. E eu dizia, meu Deus, o que será que Dom Ricardo levou para apresentar a Deus nesse momento? O que será que ele está sendo julgado? Pelas coisas boas, pelas coisas que fez de errado, que deve ter feito também? Como é que ele deve estar diante de Deus? E aí ficava inquieto, à tarde, agora celebrando no engenho, agora ainda com o coração apertado, porque essa experiência de morte todos nós passaremos. E diante de Deus não existe corrupção, não existe usurpação, não existe ocultação. Lá nós iremos prestar contas sim a Deus, de tudo que nós fizemos de bom, de tudo que nós fizemos de ruim, de tudo que nós deixamos de fazer com omissão. Iremos prestar contas a Deus das vezes em que nós devíamos ser luz e fomos trevas, das vezes em que nós deveríamos dar sabor ao mundo e perdemos o sabor, das vezes em que nós demos contra testemunho de fé, tendo que exortar o irmão, tendo que assumir um compromisso de fé, levando o reino de Deus a acontecer. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso levar a sério a fé, e ainda dá tempo. Deus nunca desiste de ninguém, espera até o derradeiro momento das nossas vidas, pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida, pela nossa responsabilidade para com a igreja, para com a nossa responsabilidade com o reino de Deus. Olhem que quando nós tomamos consciência de fé, a nossa vida passa a ter um novo sabor. Quando nós tomamos consciência de fé, a nossa vida, ela de verdade muda, porque nós começamos a compreender que tudo nesse mundo se esvai, e o que fica são as boas obras que nós fizemos para a salvação do outro, para a nossa santificação
e para a edificação da igreja de Deus. Vamos, pois, meus irmãos, nesses 15 dias que faltam, para a solenidade de Pentecostes, pedir todos os dias que o Espírito Santo nos dê ânimo, nos dê de verdade cada vez mais esse espírito de perseverança, esse amor para com a construção do reino, essa determinação para a conversão, para que assim nós possamos juntos chegar até Deus. Se assim nós fizermos, nós poderemos diante de Deus nos prepararmos para cantar as maravilhas que Ele tanto fez, as maravilhas que Ele tanto faz para a nossa salvação. E cantar como o salmista que assim diz: todos vós que a Deus temei, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, que não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Levem para casa esse folheto que está aí. Leve para casa esse folheto e hoje, antes de dormir, reze essa última estrofe do salmo de hoje. Não é, veja bem, não é um conselho não, viu? É uma exortação. Estou exortando vocês, hoje à noite, antes de dormir, rezarem essa última estrofe do salmo, que tão bem fala do momento em que nós devemos crescer na amizade com Deus, para alcançarmos juntos o céu. Na semana que vem, a igreja vai celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor, que deveria ser celebrada quinta-feira agora, que dá 40 dias da Páscoa. Mas como no Brasil não é feriado, a igreja coloca para o domingo seguinte. E no domingo seguinte nós veremos ele de pé, ressuscitado, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ide por todo o mundo, batizando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja, 12 anos depois, continua fazendo a mesma coisa e exortando os fiéis a observarem tudo o que ele ordenou. Como ele disse hoje, não vos deixareis órfãos. Na semana que vem ele vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que Deus nosso Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos faça de verdade levarmos uma vida santa para um dia alcançarmos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.